Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes nessa noite? Diga glória a Deus. Quem trouxe Bíblia, vamos fazer uso da palavra de Deus. Localize Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4, verso 40 da palavra de Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 4, verso 40 da palavra de Deus. Quantos irmãos localizam um texto? Quero tributar a Deus gratidão pela oportunidade a mim concedida, mais uma vez mais no altar do Senhor, para fazer menção da sua palavra. Deus é muito bom, para a glória do Senhor. Deus abençoe pastor Fábio Soares pelo convite, a confiança, um amigo nosso particular, sua esposa, todos os príncipes e as princesas do Senhor que estão neste altar. Amém? Serei preciso das minhas palavras. Sou um pregador muito simples. Muito simples. Quem encontrou o texto, diga amém. Meu amigo cabeça de Bíblia, rapaz. Maravilha. Diz assim a palavra de Deus. E disse-lhe ele: por que são tão tímidos, homens de pequena fé? Uma vez mais. E disse-lhe ele: por que são tão tímidos, não tendes fé? Assentai-vos, por favor. Queridos irmãos, toda atenção será pouca, por favor, para ouvir a palavra de Deus. O texto que tomamos por base o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. Na verdade, Marcos não é o seu nome, Marcos é o seu segundo nome. Seu nome primeiro é João Marcos. E da onde surgiu Marcos pregador? Marcos não foi chamado por Cristo para ser um dos 12. Marcos não andou com Cristo sobre a terra. Marcos não foi um testemunho ocular da jornada ministerial de Cristo sobre a terra. E porque Marcos vai tomar por base de escrever o segundo livro do Novo Testamento, livro esse que leva o nome do mesmo. E da onde surge Marcos, pastor Aldair? A primeira vez que Marcos vai surgir na Bíblia, Atos capítulo 12, a Bíblia vai dizer que Pedro, o pastor presidente da igreja, ele é jogado no cárcere. Mas a Bíblia diz que parte da igreja orava por ele na casa de Maria, mãe de João Marcos. Foi aí que Marcos surgiu para a Bíblia. Foi aí que Marcos, o meu retorno, por favor. Aí que Marcos surge na história. Marcos aparece na Bíblia porque ele vê o tamanho do amor da igreja pelo pastor, o tamanho do amor da igreja para com seu pastor. Quando Marcos vê a igreja de joelho orando por Pedro, Marcos se apaixona pelo ministério de Pedro. Marcos diz: eu preciso seguir este homem, eu preciso conhecer este homem, eu preciso andar com ele, eu preciso ser discipulado por ele. A Bíblia diz que quando Deus liberta Pedro, Marcos vai se tornar o seu moço, um dos seus discípulos. Na realidade, este evangelho que Marcos escreve não foi contado por ele, apenas foi escrevido por ele.
Pedro, sendo um homem analfabeto, não tinha como escrever, mas Pedro vai registrar, Pedro vai contar a história, e Marcos vai escrever. Pedro vai narrar, Marcos vai escrever este evangelho como o evangelho Pedrinho. Não é Marquinho, é Pedrinho, porque é Pedro quem narra, é Pedro quem conta. Marcos só relata, Marcos só escreve a história que Pedro escreveu. A história que Marcos escreveu é uma história que eu quero pregar nessa noite. Marcos capítulo 4, verso 1. A Bíblia diz que estava Jesus na beira da praia. Ele ensinava no decorrer do seu doutrinamento. A Bíblia diz que uma grande multidão afluía para ouvir a mensagem de Jesus. Quando falo a palavra multidão, estou dizendo que era mais de 5.000 pessoas, cerca de mulheres e crianças. A Bíblia diz que Jesus pregava na beira da praia. As multidões afluíram para ouvir a sua mensagem. Jesus, ele convida os seus discípulos para entrar num barco. E quando os seus discípulos entram num barco, Jesus vai lá para o meio do mar da Galileia, o mesmo lago de Genezaré, o mesmo mar de Tiberíades. Mas naquela época, pastor Luiz Carlos, não tinha um microfone sem fio que nem este, não tinha uma caixa que levava a mensagem de Jesus, e todos se alimentavam da palavra do Senhor. Perceba que quando Jesus está pregando, é por isso que o apóstolo Paulo diz que o reino de Deus não é só constituído por palavra, mas sim por virtude e poder. Jesus está pregando, mas Jesus precisa fazer milagre. Ele olha para os seus discípulos e ele diz para os seus discípulos: ei, o milagre não está na beira da praia. Ei, o milagre, diz a Bíblia Sagrada, que Jesus e os seus discípulos soltam um barco, remam o barco em direção a Gadara, a terra dos Gadarenos. A Bíblia diz que no meio da viagem, Jesus está cansado, Jesus está fadigado, porque pregar é cansativo. Pregar estoura com a gente, arrebenta com a gente, porque segundo o Wikipédia, 1 hora de mensagem pregada é equivalente a 8 horas de trabalho pesado. Pregar nos causa algo avassalador no nosso corpo físico, nos traz fadiga, nos traz cansaço. Daqui a pouco eu vou querer só cama de hotel, daqui a pouco eu vou estar cansado, o cabeça de Bíblia vai estar arrebentado, vai dormir para descansar, porque o cansaço ele chega na vida de um pregador. A Bíblia diz que Jesus pede licença para os seus discípulos. Ele diz: eu vou repousar um pouco aqui, eu vou tirar um cochilo, me empresta esse travesseiro por favor, eu vou descansar. Jesus vai para a popa, ele começa a descansar. Quando ele está descansando, a Bíblia diz que uma tempestade se levanta contra o barco. De repente, o barquinho de Jesus já começa a balançar, para lá e para cá. A igreja estava no barco, o presidente estava no barco, os apóstolos estavam no barco. É assim, vento na Bíblia quer dizer luta, vento na Bíblia quer dizer provação, quer dizer turbulência, quer dizer dificuldade. O vento chegou no barco da igreja, o vento chegou no barco da igreja, a tempestade assola a igreja agora, o desespero chega na igreja. De repente eu vejo Pedro olhando para André dizendo: maninho, a coisa está feia, o mar é furioso, o mar é grande, a tempestade vai acabar com a nossa chamada, a tempestade vai acabar com a nossa história, porque eu sou pescador e eu nunca vi um vento como este. O barco está indo a pique, acabou para nós. Eu vejo João levantando. João olha para Tiago e diz: Tiago,
não vai dar tempo de nós se despedir do nosso pai Zebedeu. Acabou por aqui a nossa história de pescador. Já era para nós. Os discípulos começam a murmurar, os discípulos começam a reclamar, e o vento assopra, e a tempestade é grande, eles estão com medo. Pedro diz: vai afundar, a baleia vai nos devorar, vai nos engolir, acabou para nós, vamos perecer, vamos morrer. A luta é grande, o vento é grande, e eles esquecem de algo importante. Pastor Fábio Soares, eles esqueceram que quem disse para eles: passamos, foi Deus. Jesus disse: passamos. E quando Jesus diz passamos, não tem tempestade que pare. Quando eles falam passamos, não tem inferno que pare, não tem capeta que pare, não tem Lucifer que pare, não tem tempestade que pare, não tem coronavírus que pare, não tem diabo que pare, porque quem falou passamos, vamos passar. Levanta as mãos aos céus, levanta as mãos aos céus, eu vou profetizar. Eu não vim pregar para quem vai parar, eu não vim pregar para quem vai retroceder, eu vim pregar para quem vai continuar. Quem vai continuar, quem vai continuar, quem vai continuar, quem vai continuar? A tua chamada vai continuar. O diabo disse: eu vou acabar com o casamento dele. Deus disse: Satanás, vai continuar, vai continuar, vai continuar, vai! Pastor, alguém olhou para mim e disse: não sabe pregar, não sabe cantar, não sabe falar, o teu ministério vai prosperar. Mas Deus está falando: vai continuar, vai continuar, vai continuar. Ai, 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 ai. Elemento, vanaia, sebina, calabachanda. Elemento, vai, temente, manda, candaraba, raia. Alabaia, soube, minifai. Alabacanto, comandaraia. Ai, ai, ai. Deus está falando comigo aqui. Deus está me dizendo: Aldair Pantoja Pereira, por 30 segundos, para de pregar. Eu quero ouvir a minha igreja. Só quem vai continuar, abre a boca, dá um salto. Segura, segura, segura. Segura que quero voltar para casa. Toca o salário da esposa. Ô glória, ô glória. Jesus foi quem disse: passemos para o outro lado. Nós não podemos esquecer do que Deus nos prometeu. Deus tomou a boca de alguém um dia para ti e disse: tu vai louvar aos quatro cantos da terra, tu vai pregar aos quatro cantos da terra. Mas as lutas vieram, as lutas chegaram, e você pensa que não vai dar certo, que vai parar. Mas Deus me trouxe aqui para dizer: eu que disse, passamos. Passamos. E o barco pregador, o barco continua balançando. O barco continua balançando. Os discípulos continuam murmurando.
Pedro disse: acabou a história de pescador por aqui. João começa a chorar e começa a dizer: eu nunca mais vou repousar minha cabeça no peito deles. Filipe diz: eu queria ser arrebatado um dia. Porque se o barco afundasse, não tinha igreja primitiva. Se o barco afundasse, não tinha dia de Pentecoste. O diabo está dizendo: eu vou afundar o barco aqui, vou acabar com essa igreja logo. Eu vou parar esses discípulos por aqui mesmo. Não vão contar história do outro lado. Eles começam a murmurar. Pedro esquece que antes de Jesus entrar no barco, Jesus tinha olhado para ele e disse: Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e o vento não vai prevalecer contra ela, não vai prevalecer. Levanta as mãos ao céu, eu vou liberar uma profecia quente do céu para a tua vida. Só vou profetizar quando as tuas mãos estiverem levantadas aos céus. Deus está dizendo: o diabo quer afundar a tua chamada, o diabo quer afundar o teu ministério, mas Deus está dizendo: as portas do inferno não vai prevalecer. Não vai prevalecer. Não vai prevalecer, porque aquele que começou a boa obra, a obra não vai acabar na praia, a obra não vai acabar no meio da Galileia, a obra vai ser concretizada lá nos Gadarenos. 10 cidades vai ser salva para a glória de Deus. Jesus pregador, Jesus 100% Deus, 100% homem. O seu 100% homem descansava. 100% Deus sabia de tudo que estava acontecendo. Pregador. Então por que Jesus não se levantou? Simples, porque ninguém se levantou primeiro. Porque Jesus, ele só trabalha na atitude de alguém. Enquanto tu ficar nessa, dizendo: não vai dar certo, não vai dar mesmo. Enquanto tu estiver nessa: acabou, não vai virar. Eu tenho raiva de pregador que diz: eu não prego nada, eu não sei, se não sabe pregar, fica em casa. Na casa de Deus, Deus levanta capaz, Deus não levanta incapaz, Deus levanta capaz. Jesus só trabalha quando alguém trabalha primeiro. Jesus só faz quando alguém faz primeiro. Enquanto estava havendo murmuração, Jesus continuava dormindo. Jesus continuava descansando. Porque se a igreja não fazer por ela, ninguém vai fazer. Se a igreja não tomar atitude de adorar, o pregador pode virar um mortal, suar o paletó, virar anjo no altar, não vai descer nada, porque a presença depende da adoração. Tem adorador aqui? E aí embaixo, cadê? Abre a boca, Deus! Jesus está dizendo:
Será que ninguém vai tomar atitude? Será que ninguém vai fazer nada? Será que esses homens, calças frouxas, vão deixar o barco afundar? Será que a tempestade vai prevalecer? Será que a casa vai cair mesmo? A Bíblia diz que o barco estava indo a pique. Aí eu vejo a atitude do pastor. Pastor nunca tem que deixar a casa cair. Pastor tem que se levantar. Quando o barco está indo a pique, o analfabeto Pedro não precisa falar bonito, não precisa se vestir bonito, não precisa ter uma oratória bonita, só precisa ter a atitude de se levantar. Tem muita mofadinha, bonitinho, playboyzinho, mas não se levanta. Deus está atrás de quem quer, de quem quer, de quem quer. Levanta a mão para adorar. Hoje os calças frouxas vão embora. Deus vai levantar Pedro. Pedro, Pedro, tem alguém aqui? Cadê? 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 A igreja não vai parar. A congregação não vai parar. Tem Pedro no barco. Pode ser analfabeto, mas sabe falar, sabe orar, sabe adorar. Atitude! Segura, segura, segura. 10 minutinhos eu entrego. Quando Pedro vai ver que a casa vai cair, Pedro esquece da murmuração. Quando Pedro vê as águas tomando conta no barco, Pedro levanta e diz: mestre, não te importas que nós perecemos? Jesus só queria ouvir isso. Jesus só queria ouvir a voz de alguém. Jesus só queria ouvir a igreja viva. Quando Jesus ouve Pedro gritar, Jesus dá um salto na popa do barco, joga um travesseiro, uma água e diz: eis-me aqui, eu estou no controle, 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 não vai afundar, não vai afundar, eu estou aqui. Levanta a mão quem crê, levanta a mão quem crê. Deus está se levantando para alguém nessa noite. Está vendo o teu ministério. Eu acabei de tomar controle dele. A tua chamada, eu tomei controle dela. Eu vou te levantar, vou te exaltar. Eu me levanto. Escute. Jesus se levantou porque alguém se levantou primeiro. Se ninguém se levantasse, a casa ia cair. Deus está falando aqui: não deixa a casa cair, levanta. As ovelhas estão se dispersando e tu está nas redes sociais. As ovelhas estão passando fome e tu não procura uma cesta básica para oferecer. Não estou batendo em ninguém, eu sou pastor de igreja também. Aí a casa cai,
A culpa é do diabo. O diabo diz: culpa minha não, é tu irresponsável. Vai orar, vai orar, vai orar, vai orar, vai orar. Aonde é que tem Pedro aqui? Aonde é que tem Pedro aqui? Domina calabaia, alabacancha, comanda a candarraia, alabaxão, levanta as mãos aos céus, levanta as mãos aos céus. Você vai clamar que nem Pedro agora, vai clamar que nem Pedro agora. Levanta as mãos aos céus. Eu vou contar até 10. É 10. Abre a boca agora. Ora a Deus agora. Grita a Deus agora. É 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Abre a boca. O barco vai continuar. Segura, segura, segura. Os meus olhos azuis já começaram a pegar fogo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. A igreja não pode parar. Tem pastor no barco. 7 minutos eu encerro. Jesus só se levanta quando alguém se levanta primeiro. Jesus só queria ouvir alguém chamar por ele, alguém buscar a presença dele. Quando alguém teve a atitude de clamar, ele estendeu as mãos e disse: vento e mar, acalma-te. E eu mudei, eu estou no controle. E o vento, a tempestade, aí alguém andou com Jesus, estava com Jesus, mas na hora da tempestade esqueceu de Jesus. Porque alguém não vai reconhecer mais. Alguém vai dizer: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Alguém esqueceu. Porque alguém só serve a Jesus direito quando abre a geladeira, está farta, a conta bancária está cheia de zero. Aí Jesus é bom, Jesus é fiel. Mas na hora da tempestade está todo mundo querendo pular do barco. Está todo mundo querendo cair fora. Está, como diz os paraenses, está todo mundo querendo chutar o balde, o pau da barraca. E alguém disse: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? E a pergunta é que não quer calar: quem é esse? Mas eu vou te explicar. Quem é esse? Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha de fogo 7 vezes mais ardente, alguém manda olhar lá e dizer: vai lá olhar, vê se eles já viraram o carvão. Alguém olhou e disse: rapaz, eles estão vivinhos da Silva, mas não é 3, já tem 4 lá. Ele estava lá, ele estava lá. Ai meu, tem gente que nem pegou isso aqui. Quem crê que ele estava lá? 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 Ele está dizendo: tu pode
pode ser até jogado na fornalha, mas eu vou contigo para te dar livramento. Livramento. Bora, Valdeci. Quem é esse? Quando Daniel foi jogado na cova dos leões, ele aparece lá e diz: Leão, tu vai passar fome hoje, porque eu estou aqui na cova para dar livramento. Quando Saul pega a carta em Damasco para matar a igreja, no meio do caminho uma luz brilha, Saulo cai por terra e ele ouve uma voz dizendo: Saulo, Saulo. E Saulo responde: quem és tu, Senhor? E a pergunta é essa: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Ele vai responder para Saulo: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Não mexe com a igreja, o barco é meu. Fica de pé nessa noite, fica de pé nessa noite, fica de pé nessa noite. Ai, aplauda o Senhor para receber a cantora. Aplauda a Deus.